Se você está planejando vir para o Ushuaia, você não pode perder esse vídeo. Nós vamos te mostrar os principais pontos turísticos do fim do mundo, do centro da cidade até os pontos mais famosos e instagramáveis daqui. Então continua com a gente e vamos juntos conhecer o Ushuaia. E depois de algumas horas de voo e uma pequena escala lá em Buenos Aires, chegamos ao Ushuaia. A tão famosa Terra do Fogo. Mas depois a gente vai explicar pra vocês por que ela se chama Terra do Fogo. Porque na verdade, de fogo não tem nada, gente. Aqui tá super frio, né, amor? Tá super frio, tá 2 graus aqui agora de dia, meio-dia. Sim, a chegada, gente, foi espetacular. Quando o avião vai descendo, é muito lindo. A gente já começa a ver aquelas montanhas de neve, assim. E o aeroporto é um charme à parte. Ele é todo de madeira, bem pensado, assim, nessa estrutura, né, por causa do frio. E muito charmoso. A gente vai deixar aí algumas imagens pra vocês verem como que é lindo. E falando um pouquinho sobre o roteiro dessa viagem, nosso planejamento é ficar 8 dias aqui no Ushuaia. Fazer bastantes passeios na neve. E depois voltar para Buenos Aires e ficar mais 6 dias por lá, fazendo alguns passeios que a região tem. Que, inclusive, lá tem muitas opções de passeios também. É, gente, se vocês pensam que Buenos Aires é só city tour, vocês estão muito enganados. Tem muita coisa legal pra fazer por lá também, viu? A gente tá bem empolgado com todos os passeios que a gente vai fazer, sabe, gente? Todos, assim, muito legais, escolhidos a dedos, que a gente vai compartilhar com vocês, pra vocês planejarem aí, quem sabe, a vida de vocês até a Argentina, né? Isso aí. Então não sai não e acompanha tudo com a gente aí. Gente, essa vista já da incrível. chegada em Ushuaia é sensacional. Gente, chegamos aqui no nosso Airbnb e eu tô assim encolhidinho porque tá realmente muito friozinho, né? Você blusa, mas tá Eu não sei, eu não entendo essa pessoa aqui. Mas essa é a nossa varandinha do nosso Airbnb que a gente vai ficar. Gente, e olha essa vista. O canal de Beagle tá bem ali, ó. É realmente incrível. Canal de Beagle vai ser o nosso primeiro passeio aqui no Ushuaia. Mas assim, a gente tá gostando muito da vista já, né? Sim, é realmente muito bonito. Eu tô ansioso pelo primeiro passeio. A gente chegou no Airbnb aqui agora. A gente vai tirar um tempinho pra ajeitar as coisas, né? Desfazer as malas, guardar as roupas. Descansar um pouquinho também, porque a viagem é um pouco cansativa. E daqui a pouco a gente vai pra rua conhecer um pouquinho do Ushuaia. Isso aí, gente. Ushuaia é uma cidade muito pequena, porém muito segura. Aqui em temperaturas mais amenas as pessoas costumam andar a pé, de bicicleta, mas obviamente quando tá muito frio no inverno, elas optam pelo carro ou pelo ônibus local mesmo da cidade. E as casas, gente, as casas por fora são muito simples, mas elas são muito bem feitas para aguentar as temperaturas extremas de frio. Então elas têm aquecedores, são todas pensadas exatamente para esse clima mais frio, que é o clima do fim do mundo. Uma coisa interessante é que não é comum ver as pessoas caminhando aqui pelas ruas de Ushuaia no inverno, porque realmente é muito frio. Então, na maioria das vezes, quando tem alguém caminhando... É, só turista. São os turistas, Tá 1 grau aqui agora, mas com sensação térmica de -4. Porque venta, né? Então torna a sensação térmica muito mais baixa. E aí as pessoas ficam de carro. A movimentação de carro é muito grande, mas a gente ainda não encontrou com ninguém caminhando pela rua. Agora, eu não sei se vocês estão escutando os latidos de cachorro. Aqui, gente, tem muitos cachorros. E cachorros enormes, assim, parecem lobos.
E eu fico chocada porque eles ficam assim na neve, deita no chão, o pelo às vezes até congelado, porque tá molhado e congelou. E eles estão super bem, assim. Aqui tem muito cachorro. Olha lá eles brincando. Essa é a vida deles, eles estão ali brincando no gelo e tá tudo certo. Enquanto a gente tá aqui assim, igual um pinguim de tanta roupa, de tanta camada de roupa. E apesar das condições extremas, a vida segue uma normalidade aqui. As pessoas trabalham normal, tem a rotina de ir para a escola e as compras. Agora mesmo a gente vê uma obra civil acontecendo aqui. Então tem algumas pessoas trabalhando nessa construção. A gente tem aqui um lava-jato funcionando. Então, pessoas trabalhando com água nesse frio. Eu acredito que a água seja pelo menos aquecida, né? Porque seria desumano trabalhar com água nesse frio. Mas é até engraçado, gente, porque quando a gente viu essa construção, eu falei assim, na hora que eu falei assim, amor, esse povo trabalhando ali nessa construção deve estar morrendo de frio. Mas eu acho que até isso é diferente para eles, porque eles estão acostumados com isso. Quando a gente estava saindo do Airbnb, tinha uma moça trabalhando, pegando madeiras, assim, de camiseta, gente. Eu fiquei assim, ó, em choque. Porque eu tô, assim, empacotadíssima, né? Morrendo de frio. É porque cria de certa maneira, uma resistência, né? Igual as pessoas que moram em regiões muito quentes, com pouco acesso à água, elas conseguem viver porque foram se adaptando àquela realidade ao passar do tempo. Então eu acredito que seja a mesma coisa. E como toda cidade turística, aqui no fim do mundo tem aquela famosa placa com o nome da cidade para você aproveitar e tirar muitas fotos. E aí, saindo da tão famosa placa escrito Ushuaia, você pode fazer uma bela caminhada pelo canal de Beagle e apreciar a paisagem indescritível que só o Ushuaia tem. Gente, é muito lindo caminhar pelo canal de Beagle. Muito, muito lindo ver os barcos atracados. A gente teve a sorte de ver um leão marinho, eu acho. Não sei se era, mas acho que era um leão marinho. E é uma paisagem, assim, maravilhosa. E aqui nessa icônica placa, né, de Ushuaia do fim do mundo, a gente termina a nossa caminhada pelo canal de Beagle. E aqui, além de você poder tirar a sua foto nessa icônica placa, você também pode fazer a contratação dos seus passeios, porque aqui nessa pracinha ela tem diversos quiosques que são agências de turismo, onde você consegue fazer cotações e escolher quais passeios você quer fazer. Inclusive, gente, é daqui que saem os catamaranes do passeio de canal de Beagle. Então você já vem pro passeio de canal de Beagle e aproveita e tira a sua foto na placa de Ushuaia. E os catamaranes estão bem aqui do lado, que é de onde vai sair os passeios lá pro canal de Beagle. Fizemos uma paradinha para o almoço aqui no restaurante Isabel. E antes do nosso prato principal chegar, vamos comer um pãozinho com manteiguinha.
Tá quentinho, vamos ver. Nosso prato acabou de chegar. A gente pediu um bife à la napolitana, é um prato para dois. Dá uma olhadinha nisso aqui. Tá bem bonito. Só para vocês terem uma noção, esse prato aqui foi 54 mil pesos. Eu não lembro muito bem quanto vai dar isso, mas eu vou colocar em reais aí na edição para vocês verem. É um prato para duas pessoas. Tá muito bonito. Vamos ver se tá gostoso. Vamos ver como é que vai estar isso, gente. É um prato com batata. E parece que tem um bife aqui, tá bonito, viu? Tem azeitona, tomate, queijo. Vamos comer, vamos experimentar pra ver. Que delícia. Os documentos, a gente já falou nos documentos. Gente, as capibaras, como chamam os gringos, ó, capibara. Tomou o mundo, né? Lá na Lagoa da Pampulha a gente vê de graça. Aqui ela tá 38 mil pesos. É. Tem até uma capibara sereia. Como é que fala? Capibara. Ou uma que assopra balão, você escolhe, entendeu? Falei com o Arthur que a gente vai levar um Yoda pro nosso Yoda. Depois ele vai colocar aí uma fotinha do nosso doguinho que chama Yoda. Levar um Yoda pro Yoda. Nós acabamos de sair de uma lojinha de souvenirs ali. E aí nós perguntamos pra atendente se a neve estava caindo esses dias, né? Ela falou pra gente que já tem uns dias que não neva aqui na cidade, nas montanhas sim, né? Mas por aqui não. E que a neve não tá caindo porque tá... Ela meio falou que calor agora. Eu falei, o quê? Calor? 2 graus? E aí ela explicou, né, que 2 graus é uma temperatura agradável, uma temperatura boa pro inverno, que geralmente caminha aí na casa dos -3, -4 graus. E que tem dias piores. Então, pra gente ver, né, uma realidade muito diferente da nossa. E é interessante viver isso. Sim, gente, muito legal. Eu estou congelando, sou a própria Elsa nesse momento. Mas tem gente que tá de boa, entendeu? É isso. Inclusive, ela falou com a gente que dá pra reconhecer que eles são brasileiros, que os brasileiros andam assim, eu mostro pra eles. Só com o olho de fora. Eu falei assim, eu não tampo o olho porque eu tenho que enxergar, porque se fosse assim, eu andaria só assim, ó. Mas não dá, tem que ver, então é só o nariz mesmo. Gente, vocês viram aí agora a centoia, que é o caranguejo rei, o king crab. Ele é muito comum e muito típico aqui em Ushuaia, porque ele é um caranguejo das águas patagônicas. A gente ainda não experimentou, estamos vendo se vamos experimentar, mas ele é super típico aqui dessa região de Ushuaia. E aí, só para vocês terem uma noção de preços, uma centoia varia aí de 600, 500 reais até R$1.000, depende do tamanho. Então a gente ainda tá vendo se a gente vai experimentar ou não, mas eu queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês conhecem, se alguém já experimentou e se vale a pena e até se vocês pagariam esse valor para comer um caranguejo. E outro lugar muito legal que você não pode deixar de conhecer é o Cerro Martial. Ele está bem próximo de Ushuaia e é um parque de esqui e snowboard. E aqui você pode fazer aula de snowboard ou de esqui ou simplesmente vir para passar o dia na neve. Pessoal, e aqui no Cerro Martial tem uma cafeteria também muito famosa e muito charmosa, que é a La Cabana.
Casa de Tea. E a gente vai lá tomar um cafezinho da manhã. E claro que a gente parou para tomar um cafezinho aqui. E aqui dentro é muito legal, gente. Tem uma lojinha de souvenirs ali na entrada. E aqui dentro uma cafeteria super aconchegante, super legalzinha, muito bonita, toda decorada. Gente, a cafeteria é linda. Linda, linda, linda. Toda temática, né? Bem casa de bonecas, assim, sabe? Muito fofa. E agora a gente tá esperando chegar o nosso cafezinho. E aqui, gente, quando você escolhe tomar chá, tem essa caixinha que eles trazem pra você escolher o sabor do seu chá. Bem típico, ó. Banana. Será que é isso aqui? Até de laranja tem. E o legal é que aqui no Cerro Martial você paga um ticket de 10 mil pesos e pode vir caminhar nas trilhas da montanha. E aí você caminha entre a neve, bem legal. Como a gente vamos trilhando, a gente não podia deixar de fazer uma caminhada na neve, né? Com certeza. E depois de um belo passeio lá pelo Cerro Martial, nós voltamos aqui para a cidade para poder almoçar, mas aí tem um pequeno problema e que inclusive vai servir como dica para vocês. Gente, os restaurantes e as lojas, em modo geral, assim, elas têm um horário de funcionamento diferente, porque elas abrem aí por volta de 10, 11 horas e fecha 2h30 da tarde e depois só retorna a abrir lá para 7h30 da noite. Inclusive, alguns abrem só 8 horas da noite. Para vocês verem, ó, horário de uma loja. E é isso aí, entendeu? Então, no meio tempo, se você quiser comer 3 horas da tarde, pode ser que você tenha um problema. E assim, pessoal, não tem um padrão não, sabe? Cada loja define como quer trabalhar. Essa aqui, por exemplo, ó, ela vai de 10 às 13 e depois de 16 a 21. Então não existe um padrão definido não. Algumas fecham às 13, outras fecham às 14, mas fato é, a grande maioria dos estabelecimentos aqui, independente se é restaurante, loja, eles têm um sistema de funcionamento um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. E costuma ter essa pausa no meio do dia, não funciona o dia inteiro, sabe? Achamos um restaurante muito bom e que aparentemente foi o mais em conta até agora aqui em Ushuaia. E aí a gente vai tomar uma cervejinha antes da comida chegar. Quem aí já conhece a Quilmes? O Arthur tá experimentando essa daqui, ó, Anis. Eu gostei muito da Quilmes e o Arthur depois vai falar o que ele achou dessa Anis. Porque eu acho que essa parte da culinária é super importante quando você vai conhecer algum lugar novo, né? Tem as bebidas típicas, as comidas típicas, né? Enfim. Então a gente tá aqui experimentando as cervejas. Comida. Chegaram as nossas comidas. Meu foi uma milanesa de pollo. Tá. Até hoje não aprendi. O Arthur foi uma milanesa de carne, de lombo, né? E da Lelê também. A gente pediu um arrozinho bem brasileiro pra acompanhar. E agora nós experimentamos pra ver se é bom, né? Assim, vai ter uma porção bem servida, assim, vamos considerar, né? E a Avenida San Martín é super movimentada e muito charmosa. Aqui você vai encontrar de tudo, desde lojas de aluguel de roupa, cafeterias, restaurantes, enfim. O movimento de Ushuaia acontece principalmente nessa avenida.
Pessoal, a gente agora tá chegando no farol do fim do mundo, que é o Leclerc. Localizado aqui no canal de Beagle, ele é um farol que tem mais ou menos aí 11 metros de altura e ele é muito famoso por ser considerado o farol do fim do mundo. Mas na verdade existe um outro farol que é mais fim do mundo do que esse, que é o São Juan de Salvamento. Mas esse farol aqui do canal de Beagle, ele é icônico porque ele é considerado o último ponto de referência antes de chegar ao Polo Sul. Então estamos assim super ansiosos para chegar, inclusive, ó, lá no fundo já dá para ver ele. E outro lugar que você não pode deixar de visitar é o Presídio do Fim do Mundo. E a entrada para visitar o presídio é 36 mil pesos por adulto. E aqui você vai poder entender um pouquinho mais sobre a história do presídio e da construção dessa cidade. Gente, e este é o pavilhão 1. Eles o mantêm com as mesmas características do presídio antigo, as características originais. E é um choque, sabe? Porque lá dentro, onde a gente estava, naquela parte mais turística, que é a parte que eles mantêm algumas coisas sobre a história, é uma parte aquecida, tá pintada. Então você tem não tem muito uma ideia de presídio. E aí quando você vem para o pavilhão 1, que eles mantêm na mesma originalidade do passado, é um choque, porque aqui é muito frio. As celas são pequenas, vejam só. Apenas uma janelinha. Vejam isso. O presídio é dividido em 5 pavilhões, sendo que 4 deles hoje ainda estão abertos para visitação, 3 deles sendo nesse estilo museu, com história, artigos, e o pavilhão 1, que é o pavilhão original. O pavilhão 1 mantém toda a estrutura original de quando o presídio funcionava no passado. Finalizamos nosso passeio de quadriciclo. O que você achou? Muito legal, gente. E de fato no quadriciclo dá pra acelerar bem assim. Porque o grupo era menor também, né? Então foi. Nós fomos em três quadriciclos só e o guia, né? E aí foi bem legal mesmo. E a paisagem é muito linda, gente. E este passeio nós também fechamos com a Cia Trip. Então se você está planejando sua viagem aqui para o Ushuaia, não deixe de entrar em contato com eles. Vou deixar para vocês aí um QR Code para vocês falarem direto com a Cia Trip. E lembrando que quem é inscrito do canal e utilizando o cupom Vamos Trilhando, ganha mais 5% de desconto nos passeios com a Cia Trip.
E é importante ressaltar que a Cia Trip não faz passeio somente aqui para Ushuaia. Ela tem diversos roteiros no mundo inteiro aí. Então entra lá no site deles, eu vou deixar aqui embaixo também para vocês darem uma olhada. Quem sabe vocês não organizam sua próxima viagem junto à Cia Trip. Agora a gente vai trocar de piloto, quem vai pilotar sou eu. Vamos ver como é que vai ser hoje, porque da última vez eu vou ir assim, ó. Hoje vai ser melhor. Tá mais preparada, né, amor? Tô. E aí, amor, como é que foi a experiência de motoqueira? Nossa, a gente tá gravando significa que a gente tá vivo, hein, gente? Mas foi muito legal dessa vez, acelerei mais. Eu gostei mais de dia. Eu também gostei mais da experiência durante o dia. É mais legal. Muito legal, gente. E na segunda vez você pega confiança, né? Então você vai indo. Porque às vezes é um perigo, mas tudo correu bem hoje. Sim, foi ótimo. Agora bora ali pro almoço experimentar o cordeiro patagônico. Gente, eu confesso que eu tô esperando muito por esse momento, viu? Porque eu não sei como que é esse cordeiro e eu tô curiosa pra saber. Vamos lá descobrir como é o cordeiro patagônico. Pessoal, e esse almoço com cordeiro é um buffet livre. Tem outras opções de comida, inclusive arroz, feijão, né? Alguns petiscos. Eu vou comer primeiro uns petisquinhos e depois eu vou almoçar. Inclusive eu já vou experimentar aqui o cordeiro, ó, pra ver se é bom. Vamos ver. Muito bom, gente. Até que enfim a gente conseguiu pegar a neve aqui no Cerro Castor. Desde o dia que a gente chegou, né, já tem uma semana, ainda não havia nevado. Então a gente veio aqui no Cerro Castor na esperança de encontrar essa neve. E logo na chegada a gente já vê esse cenário incrível. Depois de muita luta, né, amor? Ai, neve! E uma ótima opção de passeio aqui no Ushuaia também é o Cerro Castor. Aqui é um parque de snowboard e esqui enorme. Então aqui é um complexo. Tem muitas coisas aqui, tem várias pistas de esqui, tem aulas de esqui. Para vocês verem, tem pistas gigantescas. Então é uma ótima opção para quem quer curtir aí atividade de esqui, de snowboard. E a gente deu a sorte de pegar essa nevinha maravilhosa aqui, ó. E aqui no Cerro Castor, você pode fazer um passeio de teleférico. Pessoal, vejam só isso, que coisa incrível. Posso olhar pra baixo que eu tenho medo de altura. Pessoal, aí tá nevando, vejam só que vista incrível no teleférico. Muito, muito legal. Passa em cima da estrada, gente. Pessoal, já em clima de despedida de Ushuaia, a gente comprou um postal, olha que lindo, do Farol do Fim do Mundo. E a loja é muito legal porque você pode carimbar. Aí o Arthur tá aqui escolhendo qual dos carimbos ele vai colocar no nosso postal. Tem 3 opções aqui de carimbo, mas eu acho que eu vou com essa aqui, ó, tem mais elementos, acho que pode ser mais legal. Vamos lá, vamos ver como vai ficar. Carimbar. Tá do lado certo. Ah, que legal. Ah, que lindo. Eu só carimbei do lado errado, mas ficou legal. Ó, vejam só. Bem legal, né?
pessoal, e agora tá na hora de ir embora de Ushuaia. Isso, estamos encerrando nossa temporada aqui em Ushuaia, depois de 8 dias incríveis aqui. A gente tá chegando ao final da nossa viagem aqui em Ushuaia. Sim, com o coração apertado, eu fico olhando lá pra trás, pras montanhas, e falo, não, vamos ficar. Sim, foi uma viagem incrível, gente. Foram 8 dias, assim, 7 dias completos, né? Hoje a gente tá completando o 8º dia, de muita aventura, de muita coisa nova, de muita gente nova. Assim, muito, muito legal mesmo. Eu acho que 7 dias, acredito eu que seja uma quantidade de dias suficientes para aproveitar bastante de Ushuaia. Sim. Dá para ficar mais, com certeza, mas 7 dias seria um número que eu diria bom para aproveitar, assim, de modo geral a cidade, fazer bastante coisa, ter bastante experiência aqui. E eu espero que vocês aproveitem as dicas que a gente deixou aí pra vocês, de passeios, de restaurantes, né? Eu acho que, assim, o Ushuaia ainda tem muita coisa, pode ser descoberto, pode ser feita, mas eu acho que foram dicas importantes. A gente tentou fazer um vídeo assim mais dinâmico. Vocês vão ver que a gente está em diversos momentos, né, da viagem aí nesse vídeo. Então era mais para tentar facilitar a viagem de vocês para cá e entregar algumas dicas que possam ajudar vocês. Isso aí, gente. Se vocês gostaram, curte, comenta e segue a gente, né? Isso aí, pessoal. Até a próxima e daqui a pouco a gente está lá em Buenos Aires. Tchau, tchau. Tchau.